Bom dia, meus queridos, tudo bem? Grande abraço, pessoal do primeiro ano aí. Vamos lá, nossa aula de hoje. Nas nossas duas últimas aulas, nós falamos sobre competência coletiva, certo? Trabalhamos algumas ideias de Émile Durkheim e hoje nós vamos falar sobre o método sociológico de Durkheim. Passei anteriormente um texto para vocês, né? Vocês tiveram acesso, espero que tenham feito uma boa leitura. Durkheim, fundamentalmente, concordava com a metodologia e algumas concepções de Auguste Comte, certo? Que é considerado um dos pais da sociologia. Concordava também que a sociedade é vista como um organismo vivo, ou seja, a sociedade está em constante evolução, em desenvolvimento. Isso é um fato. Também concordava com o pressuposto de que as sociedades coesas compartilham sentimentos e crenças comuns. Ou seja, dentro da sociedade é um organismo vivo do qual compartilha suas crenças, seja elas religiosas, sejam elas éticas, morais, outros tipos de, podemos dizer assim, entre aspas, crenças. Certo? Durkheim tem uma concepção do método sociológico. E o método dele é um método onde desenvolve a ideia de contraposição do conhecimento. O que é contrapor o conhecimento? Você contrapõe um conhecimento com o outro para analisar as experiências, vislumbrar essa experiência. Então, quando nós nos dispomos a partilhar um conhecimento, uma experiência, nós estamos contribuindo assim. Durkheim também contrapõe ao conhecimento filosófico, certo? Porque para ele o conhecimento se dá não pelo método dedutivo de conhecimento. Nós não podemos deduzir as experiências sociais, os fenômenos sociais. Pelo contrário, nós devemos vivenciá-los e analisá-los fisicamente, pessoalmente, participando desse processo. Então a sociedade ela não se constrói por dedução. Ela não se constrói pela simples dedução. Não, eu deduzi que acontece isso na sociedade. Não, ela se constrói, ela se desenvolve, ela acontece, digamos assim. Todas as suas relações acontecem devido à prática, aos fatos sociais. Então, essa concepção de Émile Durkheim, por isso nós estamos aqui hoje falando dos fatos sociais, ou fenômenos sociais. Isso é, para Durkheim, a concepção que fundamenta as relações sociais. Então, o fato de a sociedade se construir, se organizar de uma determinada forma, é que faz com que nós atiramos ali, podemos, digamos assim, desfrutar dali conhecimentos. Então, é na base do experimento, da pesquisa, da estatística, que nós conhecemos a sociedade e as relações. Então, essas relações, elas são, na sua maioria, construídas interpessoalmente, entre as pessoas, entre as cidades, entre os estados, entre os países. Ela não se dá por dedução, certo? Esse é um ponto muito importante onde Durkheim bate contra a filosofia, tá? Então nós podemos deduzir que a sociologia é uma ciência baseada em fatos, em acontecimentos, em fenômenos sociais. E um dos fenômenos sociais que mais, digamos assim, interfere nas relações é exatamente, né, as guerras, as revoluções, os problemas. Nós estamos vivenciando aí na nossa sociedade hoje, moderna, contemporânea, um vírus mundial. Isso está tendo impacto na sociedade em que vivemos?
dentro de um contexto social? Sim, um grande impacto. O mundo está impactado. O mundo está passando por dificuldades. E aí essas dificuldades elas vão se estendendo. Não só no social, mas no financeiro, no intelectual, em todas as áreas que compõem a sociedade. Nós estamos aí, por exemplo, vendo países inteiros parados, deixando de produzir conhecimento, de produzir experiência, de produzir pesquisas, experimentos, devido a um fenômeno social, a um fenômeno, não podemos dizer que natural, por se tratar de um vírus, certo? Não é natural, mas é um fenômeno que atinge naturalmente todo o planeta, todo o contexto da humanidade, certo? E isso está, sim, interferindo na sociedade. E as consequências dessa interferência, para Durkheim, é o que ele chama de fato social. Tá? Então nós temos aí um vírus que está provocando um fato social, um acontecimento, algo que está e que vai ainda produzir grandes, digamos assim, fontes de pesquisa para a sociologia, fontes de estudos para a sociologia, assim como já está produzindo para as ciências. Hoje os cientistas se dedicam e se investem seu tempo na busca pelas vacinas, na busca do combate a esse fato social que é mundial. Ah, mas professor, ele é um fato social? Como assim? Não é uma questão de saúde? É uma questão, é algo que afeta a saúde, mas é algo que tem consequências fortíssimas dentro da sociedade. Então é um fato social. Então, para Émile Durkheim, esses acontecimentos, esses fenômenos são chamados de fatos sociais. E aí nós vamos ver que os fatos sociais possuem uma realidade objetiva e, portanto, são passíveis de observação externa. Nós podemos vislumbrar, esses fatos. Como nós estamos vendo aí, vislumbrando o que está acontecendo nos países por onde esse vírus tem passado. Certo? Então é algo interessante, é algo que Durkheim já observava como importante para os estudos da sociologia, para a composição do conhecimento da sociologia. E aí nós vamos ver a consciência de grupo, que é outro ponto importante para Durkheim. Os grupos étnicos, por exemplo, grupos religiosos, grupos sociais, grupos que assimilam e compartilham os mesmos princípios, certo? Dentro da sociedade. Esses grupos balizam a nossa sociedade, são a base da nossa sociedade. Todos nós, na sua grande maioria, fazemos parte de algum desses grupos, certo? E esses grupos impactam na sociedade. E aí nós vamos ver que, segundo Durkheim, o fato social, a toda maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior. Ou ainda, toda maneira de fazer que é geral, na extensão de uma sociedade dada, e ao mesmo tempo possui uma existência própria, independente de suas manifestações individuais. Certo? Então, para Durkheim, fato social é tudo o que se produz na e pela sociedade, ou ainda aquilo que interessa e afeta o grupo de alguma forma. Assim como nós estamos sendo afetados por esse vírus. Então, esse vírus é um fato social que ainda vai gerar ainda grandes estudos, muitas experiências que podem mudar aí realidades da sociedade. Talvez não mude tanto na prática, mas mude na forma da sociedade de se ver, na forma de muitos dos seres humanos de se organizar, certo? Então vamos ficar por aqui, até a nossa próxima aula. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.